Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O prometido é devido e hoje trago-vos o London System. É claro, eu não ia meter aquelas tretas manhosas posicionais, por isso selecionei um jogo que eu acho que é incrível. A minha voz poderá não estar a 100%, estou novamente com problemas de saúde, mas bem, enfim, depois disso será material para outro vídeo. E portanto, hoje nós vamos falar no Zhang versus Praggnanandhaa. Então, vamos a isso. Portanto, como eu tinha dito, nós temos de brancas Zhong Zhang, jogador chinês, e de pretas Praggnanandhaa. Esta partida foi em 2017, o que significa que na altura o jovem Praggnanandhaa tinha apenas 12 anos. Portanto, aqui de brancas nós vamos ver um London System e eu provavelmente, se jogasse o London System, provavelmente eu jogava mesmo esta versão, porque a ideia do cavalo de C3, que foi também polarizada pelo Jobava, é uma ideia mais dinâmica, mais interessante e claramente dá a sensação que o Praggnanandhaa não estava à espera desta linha e desta agressividade na altura deste jogo. Portanto, aqui as pretas continuaram com D5 e depois de E3, bispo G7, isto vai continuar com H4. E vocês? Isto é muito, muito interessante, porque lá está, isto já levanta algumas questões existenciais em relação ao plano das pretas. O que é que as pretas vão fazer? Eu pessoalmente, provavelmente jogava H6 ou H5, porque eu não gosto de ser atacado, mas aqui o Praggnanandhaa optou por ignorar e jogou C5. E lá está, já não é uma linha assim tão interessante, tão ambiciosa, porque as pretas estão a debilitar a casa C7. E é claro, aqui o Zhang foi direto ao centro, cavalo B5. O que é que ele está aqui a ameaçar? Basicamente, cavalo, cheque e vai buscar a torre. Isto aqui é um duplo, não é? Aqui, isto continua com cavalo A6, ou seja, é uma casa já um bocado infeliz para esse cavalo. Agora, as pretas já estão perdidas. Não, nada disso. As pretas não estão perdidas, mas é chato, não é? Porque a nível de mobilidade, a gente já sabe que este cavalo vai ter de ficar aqui de castigo, preocupado com essa entrada em C7. Portanto, aqui as brancas continuam com C3 e depois de roque, isto vai continuar com bispo E2 e, muito importante, esta é uma dúvida que muitas vezes o pessoal tem. Devo jogar bispo E2 ou bispo D3? Na verdade, neste tipo de posição, que é nas Índias, vamos chamar Índia, normalmente as pretas têm o bispo em fionquete em G7 e acaba por não fazer muito sentido jogar bispo D3 porque o bispo vai estar a bater em pedra. Por isso aqui, bispo E2 na verdade até ajuda num tom profilático, ajuda a evitar ideias na casa G4 e também, quem sabe, há malucos para tudo, mas em ratings mais baixos, talvez um G4 mesmo para arrebentar com esta posição toda. Portanto, aqui as pretas continuam com H6 e depois disso, então temos cavalo F3 seguido de cavalo E5. Muito interessante. A nível de avaliação posicional, as brancas estão ligeiramente melhor, mas lá está, é preciso concretizar esta posição. Porquê é que estão melhor? Simples. Este bispo não quer tomar porque, apesar do bispo estar a bater em pedra, peão toma e, bem, as fraquezas são muitas, não é? Mesmo que o rei tente defender em G7, F3 é um bocado desagradável, porque esse cavalo não vai a lado nenhum. Portanto, é um bocado chato. Por outro lado, é impossível avançar F6, porque o cavalo vai sempre para a frente e vai tomar o peão de G6. Ou seja, esta é uma posição um bocado chata já para as pretas. Aqui, o Praggnanandhaa acabou por jogar cavalo D6. Pá, não é muito fácil, não é? Porque depois de A4, este cavalo também não quer tomar, porque se cavalo toma, pura e simplesmente A toma e cavalo de C7 é obrigatório, mas agora cai mais um peão e, bem, as brancas estão perfeitamente bem, as pretas não têm contra-jogo e este cavalo em C7 é miserável, não vai fazer nada. Portanto, aqui o Praggnanandhaa opta por jogar bispo F5, parece um lance natural a nível de desenvolvimento, mas atenção porque ele está-se a meter a jeito, porque aqui claramente as brancas podem querer jogar esta ideia. G4 existe, perdão vocês, isso tem a ver com a voz, este G4 existe, mas o Zhang pensou, ok, eu não preciso jogar G4 já, eu posso preparar com F3. E, claro, o que é que o Praggnanandhaa vai fazer, não é?
eu provavelmente entrava em pânico e jogava H5. E H5 provavelmente seria o melhor lance para esse tipo de posição. Ele não fez isso. Ele jogou Bispo E6. Bispo E6 vem aí, dama D2 e seguido do lance que a gente não quer, não é? Cavalo toma, cavalo recua e isto vai acabar por acontecer o tal plano do G4. Portanto, aqui muito interessante como o Zhang pura e simplesmente não quer saber do rock. E ele não quer saber do rock primeiro porque obviamente ele tem um rating estratosférico. Portanto, ele em 2017 estava com 2.641. Enquanto o Praggnanandhaa, vocês devem estar a achar estranho, o Praggnanandhaa aí não diz grande mestre. Ele, na verdade, como ele era muito novo, tinha 12 anos, ele ainda não tinha alcançado o título de grande mestre. Ele alcançou esse título em 2018, salvo erro. E então, a questão aqui é, se as pretas não têm contra-jogo, não têm potencial, as brancas não precisam de fazer rock, porque, imaginem bem, vou recuar aqui a alguns lances. Imaginem que aqui, hipoteticamente, as brancas optariam por fazer rock longo. Era trágico, não é? Porque automaticamente davam um objetivo às pretas. E então, nesta posição em concreto, pura e simplesmente, rei F1 seguido de G4, e as pretas têm as peças todas um bocado estranhas, não é? Porque cavalo em C7 não está a fazer nada. O bispo está a bater em pedra porque esta diagonal está fechadíssima. Depois, este bispo também não tem potencial nenhum, porque em B7 vai estar a bater contra o seu próprio peão, e em A6 não existe, e capturar está fora de questão. A torre também não consegue entrar porque está fechada pelo próprio bispo. Estão a ver? É mesmo muito complicado. E depois, o peão atrasado, que, lá está, normalmente é considerado uma fraqueza, está altamente defendido pela dama e pelo bispo. E, na verdade, vai ser muito interessante ver como é que o Zhang, sei lá, como é que ele vai manobrar a sua dama e o seu bispo de modo a garantir que esta fraqueza nunca cai. Muito, muito interessante. Portanto, isto aqui continua com bispo B7, lá está a bater em pedra, e depois de bispo D3, cavalo, claro, cavalo volta para trás. Porquê? Porque as brancas não querem simplificar esta posição, porque cavalo toma, torre toma, e ok, as brancas continuam melhor, mas as pretas respiram de alívio. Enquanto, ao recuar com o meu cavalo para E2, este cavalo também não tem função. Isto está seguro, isto está seguro, isto está seguro. Portanto, aqui a nível de avaliação posicional, o Zhang está a jogar muito, ele está a jogar mesmo muito bem. Portanto, isto continua com dama C8, lá está, aqui não há nada, aqui também não há nada, ou seja, as pretas estão a ser perfeitamente indefensivas, o que por acaso para mim é bastante triste, porque eu gosto bastante do Praggnanandhaa, eu sou um fã do Praggnanandhaa, mas a verdade é que, ok, aqui o Zhang está a ser muito, muito mais forte. Isto continua com H5, fortíssimo, e aqui a nível de jogo posicional das brancas claramente já têm um ponto e meio de vantagem, porque as pretas não podem fazer nada, porque se este peão avançar, eu pura e simplesmente vou jogar cavalo de G3 e vou entrar na casa F5 e este amigo nunca mais vai sair daqui, não é? E por outro lado, após esse H5, se peão toma, eu posso tomar com a torre e, por que não, rei G2, torre aqui, com ideias de pressionar aqui este peão. Quem sabe mesmo com ideias de F4 e G5. Isto é tudo jogável. Claro, aqui o Praggnanandhaa avaliou isto corretamente e jogou a cavalo para G5. Agora, é difícil, porque os computadores veem bispo A6, mas mesmo assim é uma posição de já menos um ponto e meio. Por isso, é complicado para um humano defender esta posição. Ele joga cavalo de G5, que, ok, não faz nada, na verdade. Cria pressão aqui no peão. E é claro, aqui o Zhang joga rei G2, defende o peão, seguido de peão toma e bispo para G. Muito simples, ele está a apontar para o peão D6, obriga a um lance defensivo, que neste caso foi dama D8, e em seguida joga torre para G1. O que é que ele fez? Basicamente ele tinha uma torre que não estava ativa, não estava a ter papel nenhum na partida, e ao jogar a torre para G1 ele está a criar já uma pressão considerável aqui nas colunas G e H. Se tivermos em conta que este amigo está na casa G8, isto é problemático. Agora a questão é, o que é que ele vai fazer com o rei? Claro, vai jogar rei F2. E já repararam, o que é que ele fez? Ele tinha o bispo aqui nesta casa, melhorou o posicionamento do bispo e colocou o rei na posição que estava o bispo. E assim, o peão continua a ser duplamente defendido
E este bispo poderá ser uma peça interessante para criar pressão no cavalo que tem a G5. Portanto, a nível de London, isto é um London com esteroides, não é? Que este London é estupidamente agressivo, é incrível. E aqui, claro, o Praggnanandhaa não pode fazer nada. Ele, coitado, se ele pudesse, acho que desistia, mas pá, nunca se sabe, o adversário pode cometer um erro qualquer. E isto aqui continua com o bispo F4, lá está, para criar pressão aqui no tal cavalo. E depois disso, o Praggnanandhaa junta a dama. Aqui, ele acabou por jogar um lance que não é o melhor, o Zhang. Jogou torre G3, preparou um bocado, mas aqui ele podia mesmo tomar, porque se bispo toma, peão toma, o potencial é muito grande. Ele pode jogar F4, que é interessante, e pode jogar também cavalo para G3. F4, o que é que acontece? Se peão toma, nós podemos jogar H6, e este bispo nunca vai querer tomar. Porquê? Porque há torre H5 criando pressão no peão e aumentando a pressão no bispo devido ao posicionamento à bateria que vai ser criada na coluna H. Portanto, isto aqui continua então com torre G3. Aqui as pretas continuam a fazer lances de desenvolvimento. E depois de dama C1, muito interessante, o objetivo passa por trazer a dama também para o ataque na ala de rei. Isto aqui continua com rei para H7 e este jogo está quase no fim. Neste momento as brancas estão completamente ganhas. Continuam com bispo toma e peão avança muito bonito. Claro, aqui o Praggnanandhaa gostaria de tomar, mas não pode. Ele acabou por jogar bispo para H8, mas porquê é que o bispo não pode tomar? Pura e simplesmente porque a torre vem para aqui e cria pressão. E o que tem piada a vocês é que, imagina, se o rei jogar para G8, por exemplo, as brancas não vão tomar o bispo. As brancas vão jogar cavalo de G3. Cavalo de G3 é incrivelmente forte porque ameaça duas novas fraquezas, que são a casa H5 e a casa F5. Ou seja, é terrível, é muito, muito violento. Portanto, aqui isto continua com bispo para H8 e depois de torre para H5 temos aqui nova ameaça. As brancas estão a criar uma pressão enorme no peão de G5. Aqui, torre defende, dama junta-se à festa. Isto é uma rave que se passa aqui na casa G5. Não dá para defender, não é? Porque temos aqui dois defensores e as brancas têm 1, 2, 3 atacantes. Ou seja, muito, muito complicado. Isto continua com um bispo para C8. O que é que ele vai fazer? Ele tenta fazer algum lance e depois de torre toma, torre toma, torre toma. Bem, as casas da coluna G são todas das brancas. É complicado quando nós temos um rei sozinho e abandonado na casa H7. Portanto, este rei é um infeliz, é um desgraçado. Portanto, isto aqui continua com torre para E8, mesmo naquela de, ok, vamos lá ver se dá para criar algum tipo de pressão na casa E3, mas não. O cavalo também junta-se à festa, toda a gente quer comemorar do lado das brancas, porque realmente todas as peças estão felizes nesta posição. Nós temos aqui esta fraqueza, nós temos aqui também esta pressão, nós temos aqui pressão nestas três casas, ou seja, é incrivelmente forte. E atenção, também existem ideias em H5, muita atenção. Isto aqui continua com peão toma e depois de dama para F, este jogo não tem história e está mesmo no fim, porque aqui a dama vai para B1. O que é que nós estamos aqui a fazer? Basicamente, nós estamos a garantir, estamos a garantir que conseguimos ganhar mais qualquer coisa. Claro, ele joga aqui torre para F8 e depois de cavalo H5 não há mesmo grandes ideias do lado das pretas. Por exemplo, imaginem que hipoteticamente o rei tomava H6 mesmo para tentar sobreviver nesta posição. Aqui a gente jogava dama C1 e, bem, o rei bem que pode tentar fugir, mas não se consegue esconder, não é? Porque isto aqui acaba em mate imparável devido a dama H1, rei H6, sei lá, uma ideia assim desse género, F4 para garantir que esta amiga não cai, e depois de bispo toma, já em desespero, peão toma, temos dama G6 e, pura e simplesmente, cavalo F6. E isto aqui já acabou porque existe dama H7, muito, muito bonito. Mas espera, a torre pode tomar em F6. Não pode. O rei é que pode... O que é que o rei pode fazer aqui? O rei pode tomar o cavalo, não é? Até eu fiquei trocado, mas isto acaba em mate, com torre toma. Portanto, muito, muito, muito bonito. Portanto, aqui o Praggnanandhaa continua com dama e depois de F4 para garantir que a torre não cai, lá está. Aqui o Praggnanandhaa continua a fazer lances de espera, não é? Acaba por ser um bocado por aí. Mas não há nada, portanto o cavalo volta para trás para criar pressão no peão de F5. Aqui o Prag oferece o bispo e tenta sobreviver mais uns lances, mas bem, vocês
ele tem menos de 200 pontos que o seu adversário, praticamente está a perder por 3 pontos e não tem iniciativa, não tem nada. Portanto, aqui não há história. Só para mostrar-vos vocês o que é que acontecia se a dama tomasse, pura e simplesmente torre H5. Portanto, não aconteciam coisas boas para o Praggnanandhaa. Portanto, isto aqui continua com torre, mesmo naquela, será que eu tenho sorte? Será que eu tenho sorte? Não, ele não tem sorte. Cavalo toma F5 e vocês, mesmo bonito, o cavalo está a defender esta casa, o bicho está a defender esta, a dama está a defender esta, ou seja, não há nada para ninguém. Isto continua com dama e agora acabou o jogo. Portanto, torre H6 acaba com o sofrimento das pretas. Porquê? Porque se a dama, hipoteticamente, fugir, por exemplo, para aqui, só para mostrar, nós pura e simplesmente podemos continuar com dama G5 e, perdão, não há mesmo forma de sobreviver aqui devido a torre G7. A dama aqui não existe, porque a torre toma, aqui também não existe, e se a dama voltar para trás, nós temos torre G8, muito, muito bonito, dama toma, agora dama F6, rei avança, bispo toma, dama tapa, e, é claro, dama G7, checkmate. Muito, muito, muito bonito. Ou seja, violentíssimo, vocês. E, é claro, vocês não se vão embora ainda, não se vão embora, porque a nível de qualidade de jogo, realmente, esse London System é qualquer coisa brutal. As ideias de cavalo de C3 com H4 são, no mínimo, agressivas, não é? Agora, será que isto foi uma precisão suspeita? Será que eu estou aqui a pintar que o Zhang fez um jogo brutal e afinal não jogou nada de especial? Bem, vocês, eu tenho a precisão, porque eu não quero que vos falte nada. E então, a nível de precisão, vocês, a verdade é que o Zhang jogou bastante bem. Então vamos a isso. Aqui no chess.com, como vocês estão a ver, Zhang, acho que se lê ao contrário, é porque ele é chinês, nós temos aqui 92.2. Em relação ao Ramesh Babu, Praggnanandhaa, toda a gente chama Praggnanandhaa, realmente o nome é um bocado longo, jogou com 82.3 de precisão. Isto significa, a câmera está aqui a tapar parcialmente, mas isto significa 2.800 do lado do chinês e 2.250 do lado do Praggnanandhaa. Ou seja, a nível de qualidade do jogo, claramente o Zhang jogou muito e no final do torneio, portanto, isto foi um Open em que cada jogo era de 90 minutos com 30 segundos de incremento por lance e no final da prova, como vocês estão a ver, tivemos aqui o Fiero, o Iturrizaga, jogadores muito, muito fortes. O Praggnanandhaa terminou na 14ª posição e vou descer aqui um pouco só para verem e subiu, portanto, 8 pontos. Vocês, um miúdo de 12 anos, vocês, o melhor MI, vocês estão a ver, portanto, rodeado de GMs, claramente o melhor MI. Depois, logo a seguir, tivemos aqui mais um indiano, Ratnakanan, acho que é isto, e o Latassa Santos, que ainda não era GM, agora já é GM. Em relação ao Zhang, o Zhang ficou um pouco abaixo, mas também acabou com um resultado bastante consistente. Portanto, terminou na 16ª posição, não subiu, desceu 5 pontinhos de rating, e na verdade, hoje em dia, eu tenho a certeza que vocês também têm curiosidade, eu tive curiosidade, que eu não sabia qual era o rating que o Zhang tinha. Na verdade, o Zhang desceu um bocado e o Praggnanandhaa, vocês já sabem, subiu forte e feio. Portanto, aqui no site do Chess Live Ratings, nós vemos que hoje em dia o Praggnanandhaa é mesmo um dos melhores jogadores do mundo. Está aqui na 17ª posição, tem estado sempre a escalar a tabela classificativa e está com uns estratosféricos 2.737, com um pico nos 2.757. Portanto, ele tem estado sempre a subir e está com 19 anos neste momento. Em relação ao seu adversário, ao Zhang, o Zhang não está no top 100 mundial, ele entretanto desceu um bocado e também é mais velho, é natural, e para encontrar o Zhang vocês teriam de fazer a pesquisa dos melhores jogadores chineses. Temos aqui em primeiro lugar claramente o Wei Wei, 2.750, o Ding Liren, que não é o número 1, tem andado aí o último ano foi terrível para o Ding Liren, não é? Portanto ele baixou para 2.728, quase que baixou para a casa dos 2.600. E descendo aqui mais um pouco, nós vemos então, há aqui muitos Zhangs, temos o Zhu, temos o Zhang, mas não é ele, temos o Zhongzhang, que está aqui. Portanto, 19º lugar dos melhores chineses, baixou um bocado, baixou quase 100 pontos, portanto, 2.561, mas também tem outra idade. Eu vou reduzir aqui a imagem só para verem
Ele neste momento está com 46 anos. Ou seja, lá está, vocês. Para essa faixa de rating é normal, não é? Porque o pessoal desce, acaba por descer um bocado mais depressa. Eu gosto de acreditar que é só nessa faixa de rating, porque eu tenho 39 e eu gosto de acreditar que ainda consigo subir mais o meu rating. Se não subir também não há de ser dramático, mas os meus 2050, tentar subir talvez mais uns 50 pontos, tentar ser mais racional, será que é possível? Não faço a mínima ideia. Mas bem, vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, uma análise de uma partida. Se gostaram desta abordagem, digam qualquer coisa, coloquem nos comentários. Importantíssimo, se gostaram, coloquem nos comentários e façam o famoso like, não é? Que assim dão grande ajuda para ver se a gente consegue que o algoritmo goste de nós. Também, muito importante, se ainda não tiverem subscritos no canal, subscrevam-se, deem um apoio e digam, eu juntei-me à família e eu vou responder a agradecer. Bem pessoal, continuação de um bom dia e logo à noite vamos ter mais material de xadrez. Tchau, tchau. Até já.